Nunca imaginei que o casamento, que começou como um conto de fadas, se transformaria em um verdadeiro pesadelo. Meu nome é Paula, e eu tinha tudo o que acreditava ser necessário para ser feliz. Um marido amoroso, uma nova casa e uma família para chamar de minha. Mas as aparências enganam, e a convivência com a família do meu marido, Jeremias, me revelou um lado sombrio que jamais pensei enfrentar. Desde o início, Dalva, minha sogra, deixou claro que eu não era bem-vinda. Cada visita à sua casa era marcada por comentários maldosos e olhares repletos de desprezo. Jeremias sempre dizia: Paula, ela só precisa de tempo para se acostumar. Eu acreditei nele. Achei que, com paciência, ela me aceitaria. Contudo, quanto mais eu tentava agradá-la, mais parecia que eu estava pisando em ovos. Dalva sempre encontrava uma maneira de me desestabilizar. Certa vez, durante um almoço em família, trouxe uma sobremesa caseira para contribuir. Quando coloquei a travessa na mesa, ela olhou para mim e disse com um tom debochado: Que ousadia, Paula! Aqui, a cozinheira sou eu. Não precisamos disso. Todos riram, exceto eu. Jeremias, como sempre, permaneceu calado. Foi naquele momento que percebi que ele nunca me defenderia, mas ainda assim, eu preferi acreditar que as coisas poderiam melhorar. Com o tempo, os ataques verbais de Dalva se tornaram mais frequentes. Ela fazia questão de me isolar, aproveitando-se da sua autoridade como matriarca da família. Em cada reunião, eu me sentia uma intrusa, alguém que nunca deveria estar ali. Jeremias, por outro lado, parecia cego à situação. Você está exagerando, Paula. Minha mãe é assim com todo mundo. Mas eu sabia que não era verdade. Era pessoal, e Dalva fazia questão de deixar isso claro. Mesmo diante de tudo isso, eu me esforcei para manter o casamento. Pensava que, com o tempo, Jeremias abriria os olhos e enxergaria o quanto aquela situação me fazia mal. Mas a realidade era que, para ele, a opinião de sua mãe sempre vinha em primeiro lugar. Um episódio marcante ocorreu quando sugere que Jeremias e eu passássemos o Natal em nossa casa, para evitar os conflitos com sua mãe. Ele respondeu sem pestanejar: Natal é na casa da minha mãe, como sempre foi. Essa frase ecoou na minha mente por dias. A cada gesto de indiferença, eu sentia minha confiança em Jeremias diminuir. Mas, mesmo assim, eu continuei insistindo no casamento, acreditando que o amor seria suficiente para superar qualquer dificuldade. Não sabia, porém, que estava prestes a chegar ao meu limite. E, quando isso acontecesse, não haveria mais volta. Os meses seguintes foram uma verdadeira prova de resistência. Cada reunião familiar era mais um teste à minha paciência. As provocações de Dalva se tornaram mais diretas, enquanto Jeremias parecia completamente indiferente. Lembro-me de um dia em que Jeremias chegou em casa e me avisou: Minha mãe quer que jantemos lá no domingo. Ela disse que é importante. Eu hesitei. Queria evitar o confronto, mas sabia que recusar seria motivo para mais comentários venenosos. Concordei, mesmo com o aperto no peito que já se tornará familiar. Quando o domingo chegou, me arrumei com cuidado. Usei um vestido simples, mas elegante, tentando evitar qualquer motivo para críticas. Ao chegarmos na casa de Dalva, fui recebida com o habitual sorriso falso e o comentário de sempre: Vejo que você ainda está tentando impressionar. Ignorei, como sempre fazia, mas a sensação de inadequação só crescia. O jantar parecia correr normalmente, até que Dalva começou a criticar o que nem sequer havia acontecido. Paula, não sei como você lida com as tarefas de casa. Aposto que Jeremias faz mais do que deveria, não é? Ele nunca teve que levantar um dedo enquanto morava comigo. Jeremias riu, como se fosse uma piada inofensiva, e eu senti o sangue ferver. Mas me mantive em silêncio, tentando evitar uma discussão desnecessária. Enquanto isso, a comida era servida e as conversas continuavam. Dalva não perdia a chance de me provocar, questionando minha aparência, minhas escolhas e até mesmo minha capacidade de manter o casamento. Sabe, Jeremias, uma mulher precisa ser forte para segurar um homem como você. Tenho minhas dúvidas se ela consegue. Era como se cada palavra dela fosse um punhal. Olhei para Jeremias, esperando que ele dissesse algo em minha defesa, mas ele simplesmente encolheu os ombros e desviou o olhar. Depois do jantar, fiquei ajudando a limpar a mesa, mesmo sabendo que Dalva usaria aquilo como mais um motivo para me menosprezar.
Enquanto eu lavava os pratos, ela apareceu na cozinha e me disse baixinho, com um tom carregado de sarcasmo: "Pelo menos para isso você serve, não é?" Foi naquele momento que percebi que não havia como ganhar. Não importava o quanto eu tentasse, Dalva nunca me aceitaria. E, pior ainda, Jeremias nunca se posicionaria contra ela. Aquele jantar foi apenas mais um lembrete do abismo que existia entre mim e aquela família. Mas eu ainda não sabia que a pior humilhação estava por vir. Era mais uma noite de domingo, e o clima já estava carregado antes mesmo de chegarmos na casa de Dalva. Jeremias parecia alheio ao meu desconforto, como sempre. Ele dirigia calmamente, enquanto eu encarava a janela, tentando me preparar mentalmente para mais uma noite de provocações. Ao chegarmos, fui recebida com um sorriso falso de Dalva e um comentário sarcástico: "Paula, vejo que decidiu aparecer hoje. Pensei que estivesse ocupada demais para a família." Engoli seco e forcei um sorriso. Jeremias, como sempre, nada disse. Entramos e nos sentamos à mesa. O jantar começou tranquilo, mas eu sabia que era apenas questão de tempo até que Dalva encontrasse uma oportunidade para me atacar. E ela não demorou. Quando o assunto da conversa chegou a decisões financeiras, ela se virou para mim com aquele tom debochado que já me era familiar. "Paula, querida, você nunca opinou sobre essas coisas, não é? Aposto que Jeremias cuida de tudo. Afinal, algumas pessoas simplesmente não têm cabeça para lidar com assuntos importantes." Aquelas palavras foram um tapa invisível, mas ainda assim doloroso. Respirei fundo e respondi calmamente: "Na verdade, Dalva, Jeremias e eu sempre tomamos decisões juntos. Acho que é assim que um casamento saudável funciona." O silêncio que se seguiu foi pesado. Dalva me encarou com os olhos apertados, como se eu tivesse cometido uma afronta imperdoável. "Juntos," ela repetiu, rindo com desprezo. "Quem você pensa que é para vir aqui e nos ensinar como funciona um casamento? Você só está nessa família porque meu filho quis, mas não pense que isso te dá o direito de opinar sobre o que não te diz respeito." Jeremias olhou para o prato, evitando a troca de olhares. Minha paciência estava por um fio, mas ainda tentei manter a compostura. "Não quero desrespeitar ninguém, mas acredito que tenho o direito de expressar minha opinião." Foi nesse momento que Dalva perdeu completamente o controle. Ela se levantou, pegou a travessa de macarrão quente que estava no centro da mesa e, antes que eu pudesse reagir, jogou tudo no meu rosto. O calor da comida queimava minha pele, mas o choque e a humilhação foram ainda mais intensos. Dalva gritou: "Você não deveria opinar aqui, você não é bem-vinda." Por um instante, tudo ficou em silêncio. Jeremias permaneceu imóvel, como se não tivesse visto nada. Olhei para ele, esperando, implorando por algum tipo de reação, mas ele apenas murmurou: "Mãe, não precisava disso." Aquelas palavras foram a gota d'água. Levantei-me, ainda sentindo a comida escorrer pelo meu rosto, e disse com a voz firme: "Eu não preciso disso. Nem de você, Dalva, nem de alguém que me deixa ser humilhada dessa forma." Saí da mesa e caminhei até a porta, com os olhos cheios de lágrimas, mas com a certeza de que não voltaria a passar por aquilo novamente. Naquela noite, voltei para casa sozinha. Jeremias não se preocupou em me seguir ou sequer ligar para saber como eu estava. Ele ficou ao lado da mãe, como sempre fazia, como sempre faria. Quando entrei no apartamento, fechei a porta atrás de mim e desabei. Chorei como há muito tempo não chorava. Não era apenas pela dor física da queimadura causada pelo macarrão quente, mas pela ferida aberta na minha alma. Eu finalmente enxergava a realidade. Estava sozinha naquele casamento. Jeremias nunca seria meu parceiro, nunca me defenderia. Na manhã seguinte, ao me olhar no espelho, vi as marcas vermelhas em minha pele. Peguei meu telefone e marquei uma consulta médica para tratar da queimadura, mas minha decisão ia além disso. Eu sabia que precisava de mais do que um remédio para minha pele. Precisava de uma cura para minha vida. Jeremias chegou em casa no início da tarde, agindo como se nada tivesse acontecido. Ele largou a mochila no sofá e foi direto para a cozinha, ignorando minha presença. "Precisamos conversar", eu disse, com a voz firme. Ele me olhou de canto de olho, claramente incomodado. "Sobre o quê?" Cruzei os braços e encarei-o diretamente. "Sobre ontem."
Sobre o fato de sua mãe ter me humilhado de maneira absurda e você não ter feito absolutamente nada. Ele suspirou, como se estivesse cansado de uma discussão que nem havia começado. Paula, você sabe como minha mãe é. Não adianta bater de frente com ela. Aquilo foi como um soco no estômago. Bater de frente. Jeremias, ela jogou comida quente no meu rosto. Isso não é normal, não é aceitável, e você agiu como se fosse só mais uma noite qualquer. Ele balançou a cabeça, irritado. Você está exagerando. É claro que não foi certo, mas você também não precisava provocá-la. Senti meu coração apertar. Ele estava realmente tentando colocar a culpa em mim. Respirei fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Sabe o que é pior, Jeremias? Não é apenas a atitude da sua mãe. É o fato de que você nunca esteve do meu lado. Nunca. Ele me encarou, finalmente sem palavras. Aproveitei aquele momento de silêncio para dizer o que estava engasgado há tanto tempo. Eu não vou mais viver assim. Não vou continuar em um casamento onde sou constantemente desrespeitada, onde minha voz não é ouvida, onde eu sou invisível. Jeremias deu uma risada nervosa. Você está dizendo que vai desistir de nós por causa de uma briga? Eu o encarei, sentindo a determinação crescer dentro de mim. Não estou desistindo de nós, Jeremias. Estou desistindo de mim mesma toda vez que aceito menos do que mereço. Antes que ele pudesse responder, subi para o quarto e comecei a arrumar minhas coisas. Não havia mais nada a ser dito. Arrumei minhas malas sem pressa. Cada peça de roupa colocada com cuidado era como um pedaço de mim que eu recolhia, tentando me reconstruir. Jeremias apareceu na porta do quarto enquanto eu fechava a última mala. Paula, você está mesmo falando sério? Vai abandonar tudo assim? Ele perguntou, a voz carregada de incredulidade. Parei e olhei para ele. Pela primeira vez em muito tempo, me senti completamente no controle. Não sou eu que estou abandonando nada, Jeremias. Você me abandonou naquele jantar, como sempre faz quando sua mãe me ataca. Estou apenas aceitando a realidade. Ele tentou argumentar, mas suas palavras eram vazias, sem o peso da mudança que eu precisava. Não esperei mais. Peguei minhas malas, desci as escadas e saí pela porta da frente sem olhar para trás. Naquela mesma noite, fui para um hotel. Passei horas deitada na cama, olhando para o teto, pensando no que fazer a seguir. Não era apenas sobre deixar Jeremias e sua mãe para trás. Era sobre me encontrar novamente, redescobrir quem eu era antes de me perder naquele casamento sufocante. No dia seguinte, consultei um advogado e iniciei o processo de divórcio. Jeremias tentou entrar em contato algumas vezes, mas ignorei todas as mensagens e ligações. Não havia mais espaço para ele na minha vida. Mas minha maior decisão ainda estava por vir. Decidi que não bastava me afastar daquela família. Eu precisava me vingar da humilhação que Dalva me fez passar. Não por ódio, mas para que ela sentisse o peso das suas ações. Com a ajuda de uma amiga que trabalhava em uma rede social popular, publiquei anonimamente um relato detalhado da noite do jantar, sem mencionar nomes diretamente, mas deixando claras as atitudes de uma sogra controladora e abusiva. O relato viralizou, e logo pessoas da cidade começaram a comentar sobre Dalva e seu comportamento. Ela tentou negar tudo, mas a repercussão foi inevitável. Suas amigas, que antes a admiravam, começaram a se afastar. Aos poucos, Dalva sentiu o isolamento que eu conhecia tão bem. Quanto a mim, busquei ajuda para me recuperar emocionalmente. Comecei terapia, entrei em um curso de empreendedorismo e investi em mim mesma. Aos poucos, reconstruí minha vida. Certo dia, recebi uma mensagem de Jeremias. Ele queria me encontrar, dizia estar arrependido e prometia que mudaria. Li a mensagem e, pela primeira vez, sorri ao invés de me sentir abalada. Não havia mais espaço para ele na minha vida. Respondi com simplicidade. Espero que você encontre o caminho, mas não será ao meu lado. Os meses seguintes foram os mais libertadores da minha vida. Descobri que a liberdade tem um preço alto, mas o retorno é incomparável. Viver sem o peso de uma sogra como Dalva e sem a indiferença de Jeremias era uma sensação nova, quase inebriante. Minha vingança havia surtido efeito. A história que publiquei continuava rendendo comentários, e Dalva, uma mulher que sempre prezou pela reputação,
agora vivia sob o peso do desprezo alheio. No entanto, minha satisfação não veio apenas da justiça que fiz. Ela veio do reencontro comigo mesma. Usei parte do dinheiro que economizei durante o casamento para abrir meu próprio negócio, uma pequena loja de decoração, algo que sempre sonhei. Dediquei-me completamente a ela, cada detalhe escolhido com amor e cuidado. Logo, comecei a atrair clientes e a loja se tornou um sucesso. Um dia, enquanto organizava a vitrine, uma cliente entrou na loja com um sorriso caloroso. "Você é Paula, certo?" "A história sobre sua sogra me inspirou tanto", disse ela. Eu ri, um pouco sem graça. Não era bem a intenção, mas fico feliz que tenha ajudado de alguma forma. Ela continuou. "Eu estava em um relacionamento tóxico também. Depois de ler seu relato, tomei coragem para me separar. Você não tem ideia de como sua força impactou minha vida. Suas palavras me emocionaram. Aquilo me fez perceber que, mesmo nos momentos mais difíceis, nossas escolhas podem inspirar outras pessoas." Quanto a Jeremias, ele continuou tentando me convencer a dar outra chance ao casamento. Em um dos encontros para discutir o divórcio, ele chegou com um buquê de flores, o rosto carregado de arrependimento. "Eu sei que errei, Paula. Não foi só naquele jantar, mas em todo o nosso casamento. Sei que nunca te valorizei, mas quero consertar isso." Olhei para ele com calma, sentindo uma serenidade que não tinha antes. "Jeremias, não duvido das suas intenções. Mas aprendi que não preciso de alguém para me completar. Eu já sou inteira sozinha." Ele ficou em silêncio, e eu sabia que aquela era a despedida final. Não havia mais ressentimento, apenas a certeza de que eu estava no caminho certo. Os papéis do divórcio foram finalmente assinados. Quando saí do escritório do advogado, senti como se tivesse retirado um peso gigantesco dos meus ombros. Eu era, oficialmente, livre. Livre de Jeremias, livre de Dalva, livre de uma vida que nunca foi minha. Minha loja continuava a prosperar, e com o tempo percebi que aquilo era mais do que um negócio. Era uma extensão da minha alma, o reflexo da força e resiliência que eu havia descoberto em mim mesma. Cada cliente que entrava, cada elogio que recebia pelo meu trabalho, era uma validação de que eu estava no caminho certo. Dalva, por outro lado, continuava a colher os frutos de sua arrogância. Soube, por conhecidos, que suas amizades foram se desfazendo, e sua reputação na cidade nunca mais foi a mesma. Jeremias parecia estar ao lado dela, mas seu semblante cansado denunciava que ele também carregava os fardos que escolheu. Quanto a mim, o que antes era mágoa agora havia se transformado em aprendizado. Não sentia mais raiva ou rancor. Só gratidão por ter saído daquela situação e, principalmente, por ter aprendido a valorizar a mim mesma. Certo dia, enquanto caminhava pela praça da cidade, vi uma mulher que me parecia familiar. Era a Dalva. Ela estava sentada em um banco, sozinha, com o olhar perdido. Por um momento, senti uma pontada de compaixão. Afinal, era uma mulher que construiu um império de controle e, no fim, acabou aprisionada por ele. Decidi me aproximar, não por vingança, mas por algo maior, minha paz. "Boa tarde, Dalva." Minha voz saiu calma, quase gentil. Ela levantou os olhos e me encarou, surpresa. "Paula, o que você está fazendo aqui?" "Caminhando." Sorri. "E você?" Ela hesitou antes de responder, parecendo desconfortável. "Apenas pensando." Houve um momento de silêncio entre nós, e então Dalva baixou o olhar. "Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas... me desculpe. Pelo que fiz naquela noite. Por tudo." Eu respirei fundo. Não era a desculpa que eu esperava, nem a que eu precisava. Mas aceitei. "Não espero nada de você, Dalva. Só espero que aprenda a não ferir as pessoas como me feriu." Ela assentiu lentamente, e eu segui meu caminho. Não olhei para trás, porque não precisava. Aquele momento encerrou o ciclo de dor e ressentimento que eu carregava. Era como se o passado, com todos os seus espinhos, tivesse ficado finalmente para trás. Hoje, eu me sinto em paz. Aprendi a olhar para mim mesma com carinho, a valorizar quem sou e a não aceitar menos do que mereço. Minha vida pode não ser perfeita, mas é minha, e isso basta. E quando penso no que passei, lembro-me de uma coisa: ninguém tem o direito de jogar macarrão quente em seu rosto, seja literal ou metaforicamente.
E, se jogarem, é você quem decide o que fazer com isso. Eu escolhi me reerguer e viver plenamente.